Então, a gente parou na aula passada. This call is now being recorded. A gente parou na aula passada falando a respeito dos materiais biológicos e a gente foi até líquido pericárdico. E, e aí entramos em fezes, não foi isso? Isso. Então, fezes a gente já teve parasitologia, né? A gente já sabe para que serve o exame de fezes. O exame de fezes ele vai ajudar no diagnóstico de diversas parasitoses. Não necessariamente, né? A gente viu em parasitologia também que existem alguns exames de sangue que fazem diagnóstico de parasitose, mas os exames de fezes são os principais nessa linha, no diagnóstico dessas parasitoses intestinais. A coleta dessa amostra ela não requer nenhuma restrição alimentar, não requer dieta, se for para o parasitológico de fezes. Se for para outra pesquisa nas fezes, aí sim é necessário uma dieta especial e isso a gente vai falar. Então, a coleta para o parasitológico, nenhuma, ela não exige nenhuma dieta, não exige restrição, não exige que seja. Às vezes o paciente ele se confunde, ele acha que é necessário colher as primeiras fezes da manhã, isso não é necessário, tá? Fezes emitidas em qualquer período do dia. A única orientação que a gente dá para esse paciente é que não pode demorar para levar esse material ao laboratório, porque como é um material que tem muitas bactérias, também tem fungos, então isso vai começar a se proliferar de uma forma, de uma forma bem grande, né, bem acelerada, e isso vai atrapalhar algumas identificações, principalmente se tiver levedura. Quando tem levedura, fica muita coisa, e a levedura ela é relativamente tem um tamanho considerável, então ela mais atrapalha do que ajuda, ok? Então, em relação a fezes, é isso. Aí a gente entra nas pesquisas que são realizadas também nas fezes. Existem exames que ajudam em outros diagnósticos que não são parasitológicos. Parasitológico é único e exclusivamente para diagnóstico de parasitoses. A gente tem a pesquisa de sangue oculto nas fezes, não sei se vocês já ouviram falar. Essa pesquisa de sangue oculto é para saber se a pessoa ela está liberando sangue na urina, se está havendo, né, extravasamento na urina, ou nas fezes, se está havendo extravasamento de sangue para as fezes. É um exame para saber se existe alguma ferida, né, em relação ao intestino. Tem também a doença de Crohn, que o paciente ele libera sangue nas fezes. Então, assim, essa pesquisa de sangue oculto ela é muito importante. Porém, para não haver confusão com outros alimentos que sejam da cor vermelha ou até com sangue de carne animal, é necessário o paciente fazer uma dieta de 3 dias. E ele vai evitar, né? Ele não vai evitar, na verdade, ele não pode comer alguns alimentos que vão interferir no exame. Tá? É... deixa eu ver, eu já falei. Então, aqui, tá bem pequenininho, mas no slide vocês vão conseguir enxergar isso melhor. Esse paciente ele vai ter que fazer uma dieta de 3 dias. Essa dieta, ela é proibido comer todos esses alimentos que estão aqui. Carne vermelha, carne branca e seus derivados, principalmente carne vermelha, porque na carne vermelha tem sangue, tá? Então, isso também pode vir a atrapalhar o resultado do exame. Alimentos com alta atividade de peroxidase, como beterraba, espinafre, rabanete, nabo, brócolis, maçã, banana, feijão, couve-flor e melão. Frutas, não pode banana, pera, maçã, uva preta e ameixa. Alimentos ricos em vitamina C, laranja, limão, acerola, manga, maracujá, caju, abacaxi, goiaba, mamão, morango, tomate e kiwi. Bebidas alcoólicas de forma alguma, a gente já aprendeu, né, vocês, que
as bebidas alcoólicas, que o etanol, ele interfere em todos os exames, então não pode bebida alcoólica. Também deve ser evitados medicamentos que são irritantes da mucosa gástrica, porque se irrita a mucosa gástrica, possivelmente pode fazer uma lesão e haver liberação de sangue, tá? Suplementos alimentares também que contenham ferro. Então, anti-inflamatórios, corticoides, aspirina, ferro, vitamina C, durante os 5 dias que antecedem o teste. Então, essa dieta, na verdade, ela vai de 3 a 5 dias. Tá? A coleta, ela deve ser evitada quando houver sangramento gengival, porque a pessoa, se tem sangramento gengival, ela vai engolir sangue. Tá? E tudo que a gente engole, né, tudo que é deglutido, vai para o intestino. Esse sangramento gengival durante a escovação dos dentes e também nos casos de sangramento nasal ou causados por hemorroidas. A coleta da amostra de fezes, ela deve ser evitar a coleta dessa amostra de fezes 3 dias após a menstruação também é importante, porque no período menstrual, mesmo naqueles últimos dias do período menstrual, mesmo que imperceptível, ainda há, né, a liberação de sangue, e como a vagina e o ânus estão muito juntos, pode haver uma contaminação. Os medicamentos utilizados nos dias anteriores, eles devem ser notificados e a dieta só deve ser interrompida após o término da coleta. Então, o paciente vai fazer essa dieta de 3 a 5 dias, vai colher a amostra de fezes e, a partir daí, vida normal, tá? As fezes, deve ser feita a coleta de uma pequena porção de fezes frescas, isso é muito importante frisar, porque o paciente acha que quanto maior a quantidade de material, melhor, e não é assim que funciona, a gente não precisa de tanto material, tá? Sem uso de laxante, sem contaminação com urina ou água, e uma única amostra em 3 dias consecutivos, tá? Então, desculpa, em amostra única ou em 3 dias consecutivos. Então, vai coletar uma amostra e levar para o laboratório ou a de 3 dias consecutivos. Coleta o primeiro dia, leva ao laboratório. Coleta o segundo dia e leva ao laboratório. Terceiro dia, leva ao laboratório. Não pode fazer essa coleta consecutiva, guardar em casa e depois do terceiro dia levar ao laboratório. Não pode ser dessa forma, porque pode haver interferência por conta do tempo. Para fazer pesquisa de sangue oculto, as fezes elas devem ser frescas, tá? Alguma dúvida? Não, professora. Então, tá. E aí a gente entra nas secreções. Eu até já havia adiantado com você a respeito das secreções, do suave. Então, assim, é uma questão que é muito controversa, existem muitos achismos em relação a isso e existe o que é real. As secreções, essa coleta, ela já foi muito utilizada, né? Já foi muito, a palavra não é utilizada, ela já foi muito realizada pelo técnico de laboratório, tá? Dentro do laboratório, ali na sala de coleta. Só que com o passar dos anos, foi visto que essa coleta ali dentro do laboratório, ali na sala de coleta, ela não é uma coleta adequada. O ambiente ele não é adequado, o local de coleta e até a coleta propriamente dita, ela não é adequada. Tá? Existe a necessidade de se fazer essa coleta em um ambiente que seja limpo, tá? Não necessariamente um ambiente estéril, porque não se leva o paciente para o centro cirúrgico para poder colher a amostra de secreção, mas ela deve ser realizada a nível médico e enfermagem. Por quê? Existe um campo contaminante. A nossa pele ela tem micro-organismos contaminantes e, infelizmente, esses micro-organismos contaminantes da pele, eles vão acabar por contaminar também a cultura sendo feita em suave. Então, o ideal é que essas secreções elas sejam colhidas por punção ou aspirado e, no caso das feridas, que se faça uma biópsia do local. Então, tirar um pedacinho
daquele local, aquela carne esponjosa, onde ele tem pus, onde está a infecção, e tirar um pedacinho e enviar em solução salina para o laboratório. Nunca podemos fazer cultura de fragmento de tecido, ou seja, qualquer fragmento que for, em formol ou álcool, porque os dois são bactericidas e eles vão matar tudo que a gente precisa pesquisar em microbiologia, tá? Esses materiais, eles devem sempre ser encaminhados ao laboratório em frasco estéreo e o mais rápido possível, porque não pode deixar o material lá entrando em estado de putrefação para depois levar no laboratório. Então, aquilo não vai ser significativo, tá? Hoje, qual é o correto? Quais são as amostras que devem ser coletadas em suaves? Hoje em dia, a gente só pode coletar em suave. Isso não quer dizer, gente, eu estou falando para vocês o que é o certo, tá? Mas vocês ainda vão ver alguns locais que fazem suave de ferida. Tá? O certo é suave nasal, suave retal, para o rastreamento de multiresistentes hospitalares, o suave vaginal, que é para culturas em geral, não tem como, no caso, uma paciente ela tem suspeita de infecção vaginal, não vai tirar um pedacinho, não vai fazer uma biópsia, tirar um pedacinho do canal vaginal daquela paciente, não tem lógica com isso, até porque ali na vagina é um local fechado, então, tem como sim colher o suave vaginal para a cultura em geral e também para a pesquisa do Streptococcus agalacti na gestante, que é o suave da gestante, que deve ser feito entre a 35ª e 37ª semana de gestação. Suave de secreção uretral, também são para culturas em geral, porque não tem como também tirar um pedacinho da uretra masculina, e suave de secreção ocular pelo mesmo motivo. O técnico ele vai realizar a coleta das secreções de ouvido, orofaringe, ocular, uretral também. Eu nunca colhi suave uretral. Eu oriento o paciente, né, porque é uma coleta, né, para homens, então eu acho que é uma coisa assim muito invasiva. Então a gente orienta como que é feita a coleta dessa secreção uretral e o paciente escolhe em um local apropriado, tá? Tudo isso seguindo as técnicas recomendadas, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Essa coleta do suave nasal até foi perguntado na aula passada. Ela serve tanto para a pesquisa de Marsa, né, que é o MRSA, na verdade, a gente fala Marsa, mas é Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que é uma cultura em caráter de vigilância epidemiológica. A Rita, que trabalha em UTI NEL, conhece bem essa regra, né? Isso deve ser feito semanalmente para garantir que não haja disseminação de infecção hospitalar. Então, a coleta do suave nasal para a pesquisa de Marsa é a mesma coleta realizada para o COVID, tá? Então, é exatamente a mesma metodologia de coleta para o COVID. Esse suave nasal, ele no hospital, para a rotina das culturas de vigilância epidemiológica, eles servem para triagem entre pacientes que estão colonizados por Marsa e pacientes não colonizados. Por quê? O que acontece? Se um paciente ele está colonizado por Marsa, a colonização ela é superficial, ela não está causando infecção. Mas, se não houver um cuidado na manipulação daquele paciente, pegando aquele paciente com a mesma luva, ali com o mesmo capote no leito daquele paciente, outro paciente pode se contaminar com Marsa e esse paciente irá a óbito por conta de uma infecção. Então, por isso, deve-se fazer esse swab semanalmente nos setores fechados do laboratório. A coleta do swab nasal é realizada pela enfermagem e o laboratório vai conferir o pedido médico, a identificação dos swabs e vai encaminhar para o setor de microbiologia.
Aqui nessa figura está dizendo qual é a metodologia, porque hoje o técnico de laboratório ele colhe o suave para COVID e a metodologia é exatamente a mesma. O suave ele é introduzido, tá? Cuidadosamente, a gente já viu alguns vídeos aí que as pessoas fazem com uma violência tremenda, né? Já houve casos de pessoas ficarem com feridas, né, nessa região nasal, de haver sangramento. É cuidadoso, gente, de uma forma cuidadosa. A coleta ser vigorosa, ela não significa que vai haver um maior quantitativo de material ali, tá? Então, o suave ele é introduzido cuidadosamente na porção antero-posterior de ondas marinas, com movimentos giratórios, e ele deve ser deslizado lateralmente pela asa lateral, pela asa nasal interna. E o procedimento com o mesmo suave é feito na outra narina. O suave, ele deve ser colocado, no caso do COVID, naquela solução conservante, e para a pesquisa de Marsa, o suave é colocado no meio de transporte, que é o Stuart. Isso até falei, eu acho que eu mostrei, não lembro se eu mostrei para vocês, não. Mas eu acho que em dado momento eu cheguei a comentar do meio de transporte, o Stuart, tá? Esse transporte, esse material deve ser encaminhado ao laboratório imediatamente após a coleta e ele é utilizado, a coleta é a mesma, tanto para os suaves de vigilância epidemiológica, quanto para a COVID. A metodologia de coleta é a mesma. E esse ali, né, como mostra na figura, é o local exato onde deve ser feita a coleta, nos dois casos. Alguma dúvida? Não. Eu tenho. Vladiana, você já viu um suave que tem, que ele é feito só via orofaringe? O suave de orofaringe? É. Ah, eu vou falar Ele... dele, pode deixar. Daí eu ia Você quer perguntar falar? se ele é eficaz, porque, tipo assim, o que eu fiz era nasal e depois escolhia também no orofaringe. Esse Ah, que tem no hospital, ele não vai nasal, é só orofaringe. sim, hoje está para a COVID, né? No início estava fazendo muito suave nasal, mas para a COVID agora foi visto que o orofaringe também, né? Ele tem importância clínica. Então pode fazer um ou outro. Ah, tá. Não é nem dúvida, eu ia perguntar se era eficaz esse. Sim, pode fazer, tá? Pode fazer. O ideal foi visto que o suave nasal ele apresenta um quantitativo muito maior de vírus. Então, a identificação com o suave nasal ela é mais aprofundada, né? Por ter um Aham, quantitativo maior do micro-organismo a ser pesquisado. Tá? entendi. Mas Tá bom. faz sim também o de orofaringe, mas geralmente é o nasal, porque o nasal ele tem mais quantitativo de vírus, né? Um quantitativo viral nessa região anteroposterior da narina é maior. Por isso que a Eu não gente sei tem que usar se máscara ainda, né? Por isso que a gente tem que usar máscara para tapar, né? Para proteger boca e narina, que é justamente dali onde os vírus são, né, jogados como aerossóis no ambiente. é porque esse orofaringe, eu acho ele mais prático, né? Porque ele fica dentro de uma caixa, só pegar e fazer. Isso, Agora, o outro, ele tem que ficar dentro da geladeira, eu acho isso. ele mais trabalhoso. De repente, por isso que eles trocaram. Pois é. O que acontece? O Covid é muito novo, né? Então, assim, ninguém conhece ainda muito, né? Ainda não tem nada muito determinado. Então, assim, é conhecimento para todo mundo. E com o tempo, as técnicas elas vão aprimorando. Então, o que era feito no início do ano passado, muita coisa já caiu por terra, porque foi visto que, em algumas situações, né, outras técnicas elas surtem mais efeito. Então, isso vai acontecer, vai mudar bastante ainda. É verdade. Mas eu vou Tá mostrar bom. aqui como é feito o suave de orofaringe, que a gente está falando dos suaves. Tá. Outro suave, que é feito, né, a nível de vigilância epidemiológica, é o suave retal.
no suave retal é feita a pesquisa de enterobactérias multiresistentes e também Acinetobacter multiresistente, também Pseudomonas multiresistente, se for o caso, não é muito utilizada a Pseudomonas, não, mas a Acinetobacter. A coleta desse suave retal, ela também é realizada pela enfermagem. O laboratório só recolhe esse material, confere com o pedido, confere os suaves se estão identificados de forma correta e encaminha para o setor de microbiologia. Por que eu falo da conferência, gente? Porque, olha, eu já peguei muitas vezes o suave retal, que a gente sabia que era retal, porque tinha vestígio de fezes, identificado como nasal e o nasal como retal. Tá? Então, quando a gente pega material de outro setor em que não fomos nós que coletamos, a gente tem que conferir com todo cuidado, porque depois que você recebe aquele material no laboratório, o problema é seu. Então, você vai ter que dar o seu jeito para resolver, porque você recebeu o material. Tá? Então, ninguém mais vai querer resolver. Estou falando isso por experiência própria. Então, sempre que vocês forem em algum setor pegar material que foi colhido naquele setor, confere o pedido médico, confere a identificação dos tubos, confere o nome do paciente, confere tudo direitinho antes de levar para o laboratório. Porque depois que levou para o laboratório, já era. Você vai ter que resolver o problema. Tá? O suave retal, né? Ele é desconfortável, extremamente desconfortável, tá? E, e ele é feito também semanalmente para setores fechados. Quando eu falo setores fechados, é o quê? CTI, UTI neonatal e esses setores mais fechados, onde o máximo que se pode evitar a disseminação da infecção hospitalar tem que ser evitado. Tá? Então, assim, o máximo cuidado para se evitar a disseminação de infecção hospitalar, ela deve ser feita nesses setores. A coleta. Esse suave, ele deve ser um pouquinho, né? Ele deve ser umedecido em salinho estéreo. Não pode usar gel lubrificante, porque isso vai atrapalhar no momento da realização do exame, tá? Deve-se inserir esse suave no esfíncter retal e fazer movimentos rotatórios com o suave, tá? Ao retirar, a gente deve, a enfermagem, no caso, né, deve sempre verificar se existe algum vestígio, tá? De fezes naquele paciente. Identificar a amostra e enviar ao laboratório. E esse suave ele deve chegar ao laboratório em 30 minutos após a coleta. Mas não deve demorar muito, mesmo no meio de transporte, tá? Porque alguns patógenos pode ser que a gente perca, né, com o decorrer do tempo. Então, esse suave ele é feito pela enfermagem, não somos nós que coletamos, nós recebemos, mas eu gosto sempre de falar a respeito desses suaves, porque a partir do momento que você recebe um material identificado de forma errada, o problema está formado. Outro suave que não somos nós que colhemos, mas nós recebemos, é o suave vaginal ou vaginal retal, para pesquisa de Streptococcus agalacti na gestante, tá? Que é o Streptococcus do grupo B. Isso é muito importante, gente. Esse suave, eu não sei se vocês já ouviram, eu não fiz porque na minha época não era obrigatório, isso ainda não era muito difundido. Mas esse suave é muito importante porque ele ajuda na prevenção da morte neonatal. Porque muitas crianças, elas morrem, né, após o nascimento, assim, nas 48 horas após o nascimento, de, entre aspas, né, uma causa inespecífica, por conta da contaminação da mãe, né, do canal vaginal. A mãe tem esse estreptococo, ela está colonizada, ela não está com infecção, mas ela tem esse estreptococo, a criança passa pelo canal vaginal, se contamina e ela vai desenvolver meningite neonatal. Tá? Então, assim, eu já peguei esse caso de meningite neonatal por Streptococcus agalacti quando a contaminação é feita no momento do parto, tá? E essa criança ela pode ir a óbito. Então, isso é feito de uma forma bem rigorosa hoje, praticamente todas as gestantes sendo tanto do sistema público
quanto do particular. As gestantes, elas fazem. Essa amostra ela deve ser colhida entre a 35ª e 37ª semana de gestação, porque nesse período os resultados eles são muito melhores e também por estar perto do período, né, em que a gestante vai dar à luz. E não é recomendado que a paciente ela tome banho ou faça higiene íntima antes da coleta, porque ela vai tirar a descolonização. Ela vai fazer, no caso, uma descolonização do local da coleta. Então, vai impedir que o resultado ele seja fidedigno. Tá? Como que é feita a coleta? Em algumas situações, a coleta é feita apenas na vagina, mas o ideal é que seja feita na região vaginal e anal. Primeiro coleta na vagina e depois coleta na região anal. Tá passando suave, coleta na vagina, passa no esfíncter e depois na região anal. Nunca ao contrário, porque senão vai levar contaminação para essa gestante. Aí, se a gestante ela for positiva para se a gestante for positiva para o Streptococcus agalacti, ela vai ter que fazer um tratamento se for ganhar o bebê de parto natural, tá? Se for cesariana, ela vai fazer o tratamento da mesma forma para descolonizar, mas a criança ela não vai correr esse risco. Entendido? Sim. Acho que é a Jaqueline que está com o microfone ligado. Eu vou tirar, peraí. Pronto. Secreção orofaríngea. Aí, Alessandra. A secreção orofaríngea. O foco da secreção orofaríngea antes do Covid era para a pesquisa de Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que é o Streptococcus pyogenes. Esse streptococo, ele deve ser tratado na infecção de garganta, porque ele pode levar a outras complicações, como febre reumática, glomerulonefrite difusa, endocardite reumática, porque essa bactéria ela pode ir para outros lugares e causar outras situações de comorbidade para esse paciente. Então, quando a gente fala de infecção de garganta, a infecção de garganta ela deve ser tratada com muito cuidado. O antibiótico ele deve ser tomado nos dias corretos, porque pode acontecer desse paciente vir a evoluir para outras questões de saúde por conta de uma infecção de garganta não tratada. Como que é feita aqui, ó? Nesse slide, eu tenho uma garganta com amígdala infeccionada, tá? E aqui ela tá normal. A gente vai fazer o quê? Ou com um palito de picolé, ou mesmo apenas com um suave, esse paciente, a gente sempre fala para o paciente falar né? Colocar a língua para fora e falar bem grande, e a gente passa o suave nas amígdalas desse paciente. Porque quando o paciente fala a úvula, né, que é o que o pessoal chama de campainha, aqui em cima, a úvula, ela sobe, tá? E com a língua esticada, a gente consegue chegar às amígdalas. Essa coleta de suave de secreção orofaríngea, ela deve ser feita de forma muito rápida, porque não pode contaminar com as bactérias da boca. Como eu já falei para vocês em situações anteriores, a boca, em quantitativo bacteriano, ela é mais suja que o intestino. Na boca, a microbiota oral, ela é muito diversificada. Então, no intestino, ela, em relação à boca, é até um pouco limitada. Então, a gente deve ter contato com outros, né, com outras partes da boca, senão as amígdalas, porque isso vai contaminar o suave e vai dar erro, né, na minha cultura. Então, ela deve ser feita de forma rápida
e eficaz, onde eu chegue no foco do problema, consiga retirar a secreção a tempo de contaminar. O paciente sempre vai fazer vômito, isso daí é inevitável, tá? Então, estejam preparados psicologicamente para isso. Outra secreção que também nós coletamos no laboratório é a secreção ocular. A secreção ocular, e vocês estão vendo o olho bem infeccionado, né? A secreção ocular, ela vai ajudar no diagnóstico da conjuntivite bacteriana. Essa conjuntivite, ela é muito purulenta, onde o foco da pesquisa vai ser o Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Hemófilos influenza, e também nos recém-nascidos pode acontecer, se a mãe tem gonorreia, a criança, nos primeiros dias de vida, desenvolver essa conjuntivite bacteriana por Neisseria gonorreia. Alguns micro-organismos, eles podem estar ali contaminando a conjuntiva, porém eles não colonizando a conjuntiva sem causar nenhuma doença, que é o Staphylococcus coagulase negativa, né? Muitos deles, né, o Staphylococcus epidermidis é um Staphylococcus coagulase negativa, que faz parte da nossa microbiota da pele, Corynebacterium, que é um bacilo, outros Streptococcus do grupo Viridae, que são Streptococcus alfa-hemolíticos, e que, dependendo do sítio em que eles estejam, eles não representam nenhum mal, tá? O paciente, ele não deve fazer uso de nenhum colírio, pomada, nada que contém antibiótico, 7 dias antes da coleta. Por quê? Da mesma forma, qualquer cultura, gente, se o paciente estiver em momento de antibiótico terapia, esse paciente, ele não pode fazer cultura, porque esse exame ele vai ficar mascarado, tá? O paciente ele está sendo submetido a antibiótico terapia, as bactérias elas estão sendo exterminadas e possivelmente a cultura vai dar negativa mesmo que haja infecção. Então não pode usar antibiótico no mínimo 7 dias antes da coleta e na hora ali do momento da coleta o olho ele deve ser limpo com solução salina, tá? Ou com água destilada, que é água pura, tá? Não com a água da bica, que pode ter também contaminante. Então, esse cuidado ele deve ser tomado. Aí vocês vão ver ali, ó, no caso aqui, esse paciente está aqui, né, tem um pouquinho de secreção aqui. Ah, vou pegar essa secreção seca. Gente, secreção seca e nada para microbiologia é a mesma coisa. Não pode fazer coletar secreção seca, tá? Tem que ser ali, ó, onde tem pus, onde está mucoide, ali próximo à mucosa, que aí sim eu vou conseguir pegar algum patógeno de interesse. Outro material que vem suave, só que esse suave é até mais fininho, né, como vocês estão vendo aqui, é a secreção uretral. A secreção uretral, ela vai ajudar no diagnóstico das uretrites, principalmente da gonorreia, tá? A gonorreia, ela é uma doença sexualmente transmissível e que ela é de fácil interpretação só com o exame de Gram, tá? Só ali com a secreção, né, uretral em uma lâmina realizada o Gram, matou que é gonorreia. Por quê? Os diplococos, eles são muito específicos, e isso provavelmente vocês viram em microbiologia, tá? A coleta desse suave de secreção uretral, ela deve ser feita sempre pela manhã. O paciente, ele não pode urinar, porque o homem, ele ejacula e ele urina pelo mesmo lugar, diferentemente de nós mulheres. Então, a partir do momento que o paciente do sexo masculino urinou, ele lavou a uretra. E se lavou a uretra, ele vai tirar todo o quantitativo bacteriano significativo que possa existir naquele local, naquele sítio, tá? Então, vão ser coletados 2 suaves. Esse suave, no caso, é o que eu falei para vocês que eu oriento o paciente a coletar, porque é um pouco constrangedor, né? Nós, mulheres, colhendo, até porque a coleta ela é constrangedora. Por quê? Nem todos os pacientes eles ficam com aquela secreção intermitente. É necessário que o paciente ele pegue aquela pele do prepúcio, ele estique todo o pênis e venha fazendo pressão no pênis para que a secreção ela aponte ali no início da uretra, ali na glande.
Então, é necessário fazer esse movimento, então já é uma situação constrangedora, tá? É necessário fazer esse movimento e coletar um suave e com esse suave fazer 2 lâminas por grão, que a lâmina ela tem que ser feita fresco. Um outro suave, esse suave ele é bem mais fininho, né, a parte do algodão dele, né? O suave é um cotonetão. Então, assim, na maioria das vezes ele parece realmente um cotonete, tem alguns que são bem mais fininhos. Então, esse suave, ele mais fininho, ele é introduzido no canal uretral, deve ser feito um movimento de rotação e tirar e colocar no meio de transporte, tá? O meio de transporte específico para Neisseria gonorrhoeae não é o meio de transporte, o Stuart, aquele do gel clarinho que a gente está acostumado, que geralmente a gente utiliza mais o Stuart. Para coleta de secreção uretral é o AMIS, que é com carvão ativado, e ele vai preservar a Neisseria, que é um micro-organismo muito fácil, ele morre com muito... A Neisseria, no caso, ela morre com muita facilidade, então o AMIS ele tem as condições adequadas para manter essa bactéria viva até a entrada no setor de microbiologia. A secreção de ouvido é muito útil no diagnóstico de algumas infecções. Então, também existem bactérias que são de interesse. Pode acontecer de você escolherem uma secreção de ouvido, crescer uma bactéria, mas aquela bactéria não ser de interesse clínico, né, e não ser ela causadora da infecção. E dependendo da situação, que eu sempre falo, a gente vai coletar a secreção de ouvido quando a infecção ela for externa. Quando nós vermos a secreção do lado de fora do ouvido, tá? Se for uma infecção interna, ali a nível de tímpano, a gente nem vai mexer. Quem tem que fazer essa coleta é o médico, porque o médico é que vai saber, né, fazer a coleta de forma correta e ele não vai perfurar o tímpano do paciente. Então, o paciente entra ouvindo dentro da sala de coleta para resolver um problema e vai arrumar outro se tiver o tímpano perfurado. Então, se a infecção ela for interna, quem vai resolver isso é o otorrino, não é a gente, tá? Quem são os micro-organismos importantes que que podem ser identificados nessa secreção de ouvido? O Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus também, a otite externa também pode ser causada pela maravilhosa, cheirosa, fofa linda Pseudomonas aeruginosa, que ela é mais frequente, e outras bactérias também que utilizam o oxigênio, né, como sua fonte de respiração, que a gente tem as bactérias aeróbicas e anaeróbicas, então outras bactérias aeróbicas também podem ser isoladas, tá? Agora, o que vai ter significado clínico, isso daí condiz ao médico assistente desse paciente. E sempre coletando da infecção externa, fazendo uma leve massagem na parte externa do ouvido para sair uma secreção novinha, né, aquela secreção purulenta, recém-emitida, e nunca coletar dessa secreção seca. Essa secreção seca não representa nada, não é material representativo. Aqui só tem bactéria morta. Uma coisa que é nojento, não sei se tem alguém comendo, tá? Mas é nojento de falar, mas é um exame de extrema importância, é o exame de escarro, tá? O escarro, não tem outro nome para falar bonito, o nome é escarro mesmo. O Eu exame de detesto escarro isso aí, Vladiana. é Lá na horrível. UPA tinha que. Ai, aqueles pacientes com BK, Deus me livre. É horrível e nojento mesmo. É nojento. Eu vou falar para vocês sabem, né, que eu também sou microbiologista, a minha paixão é microbiologia. Eu amo tudo em microbiologia, menos pesquisa de BK. É o que eu não gosto, assim, escarro é horrível, até porque tem que ser feito de forma correta, tem que pegar ali aquele catarro amarelo mesmo, se não pegar, não vai pegar o BK, então, assim, é muito ruim, eu não gosto de BK, né, de fazer a pesquisa para BK, mas é necessário. Então, o escarro, a utilização do escarro ela é única e exclusivamente para o diagnóstico da tuberculose, né, que é o bacilo de Koch, ou o bacilo de Koch, que vocês conhecem, né, todo mundo conhece como BK, ou Mycobacterium tuberculosis, que é o nome da bactéria.
tá? Esse material, o escarro, ele não é ideal para avaliação microbiológica, então não se faz cultura de escarro. A única coisa que a gente faz com o escarro é a pesquisa para BK, tá? Esse paciente, a coleta ela deve ser feita na casa do paciente. Imagina o paciente colhendo aquilo lá no laboratório também tem condições. Por quê? Ela deve ser feita no período da manhã. Ah, lembrei de uma coisa aqui em relação ao suave orofaringe. Vou voltar aqui rapidinho. A coleta do suave de orofaringe deve ser feita com o paciente em jejum, sem tomar café da manhã e sem escovar o dente, tá? Para não correr o risco de tirar o quantitativo bacteriano das amígdalas. Mas como que a pessoa vai ficar assim, em jejum? Tipo assim, lá no hospital, o pessoal chega passando mal e o médico vai lá e pede o exame de suave. Não, isso daí é o suave para COVID. Ah, tá, desculpa. Mas Eu esse que você estou está falando é o falando de. isso, a secreção Ah, tá. orofaringe para infecção na garganta, que Ah, é tá, desculpa. ambulatorial, Tá, tá? O para entendi. COVID vai colher em qualquer momento. O Ah, vírus tá. está ali sendo produzido o tempo todo. Tá. Em relação ao escarro, esse paciente, ele deve ser orientado que é necessário escarro, aquela coisa nojenta, amarela, aquele catarro amarelo mesmo, porque a saliva ela não é uma amostra representativa para essa análise, tá? Então, o paciente, ele vai acordar de manhã em jejum, sem escovar o dente, ele não pode comer nada, não pode beber água, e esse escarro, o ideal é que ele seja coletado pela manhã, antes da ingestão de qualquer coisa, tá? Então, pela manhã vai haver aquele acúmulo, né? Até porque o paciente ficou deitado dormindo, isso acontece. Então, ele levantou, ele já vai começar a ter pigarro, aquele acúmulo de secreção. E aí, o paciente, ele pode fazer para diminuir o quantitativo contaminante bacteriano, se ele for fazer uma higiene oral, só fazer higiene oral com água, não pode utilizar pasta de dente, não pode usar enxaguante bucal, ele pode fazer uma diminuição do quantitativo bacteriano ali, fazendo bochecho com água, gargarejo com água, escovando o dente só com a escova e água, tá? Esse paciente ele vai ter que respirar fundo várias vezes, porque se o paciente ele tem secreção, se ele começa a respirar fundo várias vezes, ele vai começar a tossir. Então, ele vai começar a tossir e a amostra, o frasquinho já tem que estar ali, ó, um frasquinho de boca larga, um frasquinho estéreo de tampa vermelha, e ele vai começar a tossir e vai coletar aquela amostra ali no frasquinho. Alguns pacientes não conseguem emitir o escarro, não conseguem escarrar. Então, eles podem fazer uma nebulização com soro fisiológico e depois escarrar. Esse exame ele deve ser levado imediatamente ao laboratório, porque o BK, a bactéria, né, o bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculosis, ele vai se dissolvendo na amostra, tá? Então, ele se dissolve em algumas horas. Então, essa amostra ela deve ser encaminhada imediatamente para o laboratório e ali no laboratório vão ser feitas todo o processamento, a lâmina e a coloração de Ziel e Nielsen, que vocês já viram em microbiologia, tá? O ideal da pesquisa de BK é que essa amostra ela seja coletada em 3 dias consecutivos, não pode pular nenhum dia. Se pular um dia, tem que coletar 3 amostras de novo, porque o que garante a sensibilidade e a especificidade do teste é justamente a coleta em 3 dias consecutivos, tá? Então, nada de coletar no dia que quer. Tem que ser 3 amostras em dias consecutivos. Gente, eu sou chata pra caramba com isso. Acontecer do paciente, esqueci, ontem não deu, ontem isso. Então, vai ter que coletar tudo de novo, as 3 amostras, porque eu só garanto que o seu resultado é fidedigno a partir do momento que você me entrega 3 amostras em dias consecutivos, que é o que vai garantir a sensibilidade e especificidade desse teste, tá? Pode acontecer do paciente com dificuldade em escarrar. Eu sou uma pessoa que eu nunca escarrei na minha vida, eu não consigo.
Então, assim, eu teria muita dificuldade de colher um exame desse, a não ser que eu tivesse muita secreção, tá? Mas, assim, eu nunca consegui escarrar na minha vida. É, esses pacientes, essas pessoas que têm dificuldade para escarrar, pode ser induzido por inalação, né, ali, a nebulização com soro fisiológico, e também pode ser feito o aspirado traqueal. Mas aí o aspirado traqueal ele só pode ser feito pela enfermagem ou médico, porque se a gente for fazer, a gente não tem o conhecimento necessário, pode ser que se perfure a traqueia do paciente. Então, essa coleta não diz respeito à nossa categoria enquanto técnicos de laboratório. Ok? Ok. Outro exame que também é feito no laboratório e que envolve a coleta, tá? Aí, ó, a Sara que quer ser coletora, ó, vai fazer tudo isso, tem que fazer tudo isso. Ela tá achando que vai ficar só colhendo sangue, nada disso, vai colher tudo isso aí. O micológico direto, ele também é feito, né, ali na coleta, que vocês estão vendo, né, pele com... Aqui é tecido, né, aqui é pele, aqui é no couro cabeludo, aqui é na unha, e existem todos os pré-requisitos para que essa amostra ela seja coletada de forma correta e propicie um resultado fidedigno a esse paciente. Por quê? Se o micológico ele não for coletado de forma correta, não vai haver crescimento de fungos e esse paciente ele vai levar para casa um laudo falso negativo, tá? O micológico direto, eu já adianto para vocês que é um exame extremamente doloroso, é um exame muito ruim de coletar, porque a gente acaba ficando com pena do paciente, que tem que ir raspando literalmente até sangrar, tá? Até a região da coleta sangrar, porque o fungo viável, o fungo vivo, o fungo que vai crescer no meio de cultura, ele está ali onde tem corrente sanguínea, onde tem alimento para ele não está na superfície. No caso, essa unha aqui, não adianta eu raspar em cima da unha, não vai crescer nada, entendeu? Então eu tenho que ir raspando essa unha até chegar lá dentro, onde está a carne por dentro da unha, eu vou raspando, raspando, até sangrar. Aí sim eu tenho uma amostra adequada. Muitas das vezes os coletores não colhem, tá, a amostra de forma correta e esse paciente ele tem um resultado falso negativo e não consegue tratar o fungo em questão e fica ali, ó, eternamente com aquela micose local, porque não conseguem colher o resultado de forma correta. Não conseguem colher a amostra, desculpa, de forma correta. O paciente, ele não pode usar durante os 20 dias que antecedem a coleta antifúngico oral, porque da mesma forma do antibiótico vai fazer uma bagunça e vai inibir o crescimento fúngico, ou pomadas também que contenham antifúngico 10 dias antes da coleta. O material que é necessário para fazer a coleta do micológico direto é bisturi, um bisturi pequeno ou lâmina de bisturi, não é para fatiar o paciente, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente vai fazer uma raspagem do paciente, né, do local a ser coletado. A gente vai fazer uma raspagem local com a lâmina de bisturi, tá? Ou com bisturi pequeno. Cuidado com a sequência, né, que vocês vão raspar com bisturi e não cortar, porque se cortar o bisturi, ele é extremamente cortante, vai fazer, né, uma lesão profunda no paciente. No caso de suspeita de fungos do couro cabeludo, pinça, porque é necessário arrancar o pelo da raiz, porque o fungo está lá na raiz, a não ser nos casos da pedra negra e pedra branca, que são umas pedrinhas, né? Quem gosta muito de lavar cabelo e amarrar, olha isso aí, tá? A pedra negra e a pedra branca são fungos que dão na extensão do fio, parece até uma lenha, mas é fungo. Estilete, tesoura, lâmina de microscopia, placa de Petri e frasco, sempre frasco estéreo, tá? Para poder ir colocando o raspado ali. Por que tesoura? No caso de uma unha dessa, é necessário cortar a unha bem curtinha e ir raspando. Esse primeiro raspado da unha, tanto da unha quanto da pele, do couro cabeludo,
seja lá do local que for, esse primeiro raspado, ele é todo desprezado, porque aqui não tem nada significativo. A partir do momento que eu começo a aprofundar minha coleta e o meu raspado, e eu já começo a ver, né, circulação sanguínea, começo a ver, começa a sair sangue daquela coleta, aí sim a amostra ela vai se tornando adequada, tá? Porque o fungo ele está ali, onde tem irrigação sanguínea, onde tem alimento para ele e onde hajam condições favoráveis para o desenvolvimento dele. O fungo ele não vai crescer ali na superfície. Na superfície não tem mais nada, tá? Não tem nada significativo. Outra coleta que não são vocês que colhem, mas vocês orientam, é o espermograma. A gente já falou, né, de espermograma, tivemos uma aula de espermograma. Essa coleta ela deve ser criteriosamente realizada, tá? O paciente ele tem que manter aquele período de abstinência sexual de 3 a 7 dias, né? Isso vai variar do laboratório que vocês trabalharem. O espermograma, as avaliações que são feitas são as avaliações físico-químicas, avaliações microscópicas e morfológicas dos espermatozoides, tá? Também no sêmen, no material, no sêmen, podem ser feitas avaliações tanto imunológicas, bioquímicas e hormonais, tá? Isso daí não é muito realizado, não é muito difundido, mas no caso de uma necessidade, de uma suspeita clínica, em que a melhor amostra a ser pesquisada é o sêmen, também pode acontecer de vocês receberem esse material, tá? Aí aqui no esquema vem falando a respeito do espermograma, né, que o material ele deve ser coletado diretamente no frasco, não deve passar por nenhum outro recipiente intermediário. Depois ele é analisado ao microscópio com suas características físico-químicas e morfológicas. E isso vocês já tiveram na aula de espermograma, e aí a gente não precisa voltar nisso porque é uma coisa bem recente, tá? O preparo para a coleta do sêmen, aí a gente já falou disso, né? O período de abstinência, que é o ideal, são 5 dias cravados, mas pode variar ali, tá? 2. Mas o ideal é de 3 a 7 dias, tá? A coleta, ela deve ser feita preferencialmente no laboratório, tá? Em um local preparado para isso, separado para isso, para evitar constrangimento, porque todo mundo sabe que como é feita a coleta, né? Antes da coleta, o paciente ele deve realizar higiene das mãos e do pênis também. Então, o ideal é que esse paciente ele vá ao laboratório, se encaminhe ao laboratório já de banhozinho tomado. A amostra é coletada por masturbação e esse frasco limpo e de boca larga, ele é fornecido pelo laboratório. A ejaculação ela deve ser ali no frasquinho, tá? Não podem ser utilizados métodos alternativos para a obtenção desse sêmen, como, por exemplo, relação sexual interrompida, sexo oral também, e sexo com camisinha, até porque a camisinha ela tem espermicida, então nada disso, tá? Deve-se evitar a perda do material durante a coleta, porque o volume, como vocês sabem, o volume ele vai no laudo, o volume ele é sim, né, avaliado. Esse frasco, após a coleta, ele deve ser imediatamente fechado para evitar alcalinização e também contaminação por aerossóis, contaminação bacteriana, porque se tiver cultura também, todos esses cuidados devem ser tomados. O paciente, como eu já falei, não pode usar preservativo de látex, porque tem espermicida. O horário da coleta, acabou de escolher, houve um momento de ejaculação, a gente não vai pedir para o paciente, que ele já tem que fazer tantas coisas, né, tem que ter muita coordenação motora, então a gente não vai pedir para o paciente dizer precisamente a hora, né? Então, assim, conseguiu ejacular, segurou o frasquinho, tampou o frasquinho, conseguiu fazer a sua higiene, ainda tem que olhar a hora e anotar a hora. Então, a gente pede para que o paciente, após a coleta, ele tampe imediatamente o frasquinho, faça a sua higiene e se encaminhe diretamente para a recepção, porque na recepção elas vão anotar o horário, tá? Não é obrigatório o jejum para a coleta do espermograma, exceto quando é solicitada a dosagem de frutose,
no sêmen, tá? Porque a alimentação ela aumenta os níveis de glicose e elas podem interferir também na dosagem de frutose. Outro exame muito criterioso e que é feito no laboratório, mas geralmente ele é feito na presença do supervisor do laboratório, por ser um teste, né, assim, de muita importância, né? O DNA é um exame VIP, porque ele envolve várias questões judiciais, tá? Esse exame é utilizado para confirmação de paternidade. Ele pode ser feito tanto por sangue, saliva, raspado da mucosa oral, unha e fio de cabelo também. Onde eu trabalhava, a gente fazia mais, ou era o sangue, né, com papel filtro, ou a coleta de sangue também, no EDTA, mas o que era mais feito, mais realizado lá no laboratório, era o raspado da mucosa oral, como está aqui. Tá? Então, o raspado da mucosa oral ele deve ser feito na mãe, na criança e no suposto pai. O pai sempre será o suposto. Tá? A gente nunca afirma que é o pai, porque o teste de DNA que vai dizer quem é o pai ou não. Então, aqui tem uma escovinha. Essa escovinha ela deve ser passada na mucosa oral, não vigorosamente, para não haver sangramento, mas ela esfregada ali, né, passada na mucosa oral durante 1 minuto, tá, para ter bastante quantitativo de material. Depois, esse Eppendorf rosa é da mãe, isso é padrão. Esse Eppendorf azul é do pai, e o Eppendorf branco é do suposto pai, e o Eppendorf branco é do filho, tá, da criança. Então, essa ordem deve ser seguida. Não significa que a bebezinha é menina, então vou botar no rosa. Não, vai confundir tudo, tá? O padrão é Eppendorf rosa, mãe, Eppendorf azul, suposto pai, e Eppendorf branco, criança. Ah, mas a mãe gosta de azul e o pai gosta de rosa. Isso daí é uma condição, né? É um gosto pessoal deles. A padronização do exame é essa e ponto final. Em relação ao exame de DNA, é necessário fazer todo um questionário, pegar a identificação dos pacientes envolvidos. A pessoa que coletou, ela deve assinar, colocar seu documento de identificação, porque o nome da pessoa que coletou vai no laudo, porque se der algum problema, né, é o primeiro fígado a ser comido. E o material ele vem todo lacrado, então você tem que tirar o lacre na frente de todos os envolvidos e depois lacrar junto com o formulário, com tudo preenchido, lacrar também junto de todos, na frente de todos os envolvidos, para não correr o risco de dizerem que as amostras elas foram adulteradas, tá? Então isso também deve acontecer. Cada material ele vem com um número específico, justamente para não trocar, tá? Então vem tudo muito identificado. Aqui a gente termina essa parte de amostras, de coleta de amostras, quais as amostras são coletadas, em que situações, em que frascos. E a gente começa a falar do transporte. Por quê? Depois que eu processo a coleta da amostra, se eu não vou realizar o exame, a pesquisa em questão, se eu não vou realizar ali no laboratório, eu vou ter que levar para algum lugar. E mesmo que eu realize a análise no laboratório, essa amostra ela tem que ser transportada de forma correta. Eu não vou pegar o material biológico, colocar dentro da luva, de um saquinho, e vou levar isso para o laboratório. Tá? Ela deve ser transportada de forma correta. Eu sei que muitos aí estão pensando que nem sempre é assim que acontece, mas a vida, né, ela é feita de situações. E as amostras biológicas, elas devem ser armazenadas de forma correta até o momento do envio ao laboratório central ou o laboratório de apoio ou o laboratório propriamente dito ali na localidade. Existem normas que são inerentes a toda essa questão do pré-analítico, porque como a gente já viu, o pré-analítico ele tem uma influência muito grande no analítico e no pós-analítico. Então, o pré-analítico ele deve ser muito bem executado para que não haja nenhum problema, né, analítico ou pós-analítico. Tá? As normas de biossegurança, que vocês também já tiveram biossegurança, elas devem ser
realizadas, né, elas devem ser executadas de forma correta, tá? Vocês devem fazer tudo para se resguardar e também resguardar a integridade da amostra. As amostras, cada amostra, né, no caso, urina tem uma temperatura ideal de acondicionamento, sangue tem uma temperatura ideal de acondicionamento, e fezes também, por aí vai, tá? Quando é necessária a refrigeração, essas amostras, elas devem ser colocadas em um cooler com gelo reciclável, que é esse aqui, ó. Vai, querido. Quando ele quiser aparecer, vocês vão ver. Em um cooler com gelo reciclável, tá? Existem algumas amostras que elas devem ser acondicionadas até o momento da execução do exame em gelo seco, tá? Então, elas têm que ficar em temperatura de -0, então ela deve ser acondicionada em gelo seco. As amostras, elas não podem nunca ser colocadas soltas dentro da caixa térmica ali da frasqueira, tá? Jamais, porque isso vai balançar a amostra e pode acontecer de hemolizar. Essa frasqueira, ela deve ser com uma parede rígida, tá? E deve ser lavável, porque deve-se fazer a descontaminação dessa frasqueira todos os dias, após retirar as amostras biológicas. E o ideal é que essa frasqueira ela tenha um termômetro, seja ele assim já acoplado, que é o ideal, ou um termômetro externo, né? Que na, a gente cola ele na parte externa da frasqueira para que essa temperatura ela seja controlada. Tá? A temperatura de geladeira, como eu falei para vocês, ela é de 6 a 8 graus Celsius e algumas amostras que são encaminhadas congeladas no gelo seco, elas vão a -0 grau. Aqui são os gelos recicláveis, né? Eles vêm com um gel dentro, tem de vários tamanhos. Eles são utilizados para transformar a frasqueira em uma mini geladeira e acondicionar essa amostra de forma correta até a execução do exame. E eu falei para vocês como que cada amostra ela tem o seu acondicionamento correto. E aí, essas amostras, elas devem ir em frasqueiras separadas. Material sangue. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar esse material ou um estante, ou colocar todos eles em um saquinho plástico, todos eles bem juntinhos, esse saquinho plástico bem amarradinho, no fundo da frasqueira, e vou colocar o gelo seco envolvido em papel toalha. Por quê? Vai ficar uma temperatura adequada, agradável a esses materiais, mas não vai fazer com que o sangue ocorra hemólise do sangue, no caso, um sangue total que vai para o hemograma, no tubinho de ADTA. Eu não posso colocar ele diretamente no gelo, porque ele vai hemolizar. Então, eu tenho que fazer isso. Arrumar todo o material no fundo da frasqueira e cobrir por cima com gelo reciclável envolvido em papel toalha. Amostra de fezes e urina. Aí não, eu preciso de uma mini geladeira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o gelo reciclável, vou colocar no fundo da frasqueira, vou colocar nas paredes da frasqueira, que é o que a gente chama de método sanduíche. Vou colocar ali os frasquinhos arrumados, né, todos eles, né, embalados em saco plástico, para a amostra não ficar solta. A amostra não pode ficar solta, tá? Vou colocar todos eles embalados aqui na frasqueira e vou cobrir novamente com gelo reciclável, que é o método sanduíche que a gente chama. Amostras para microbiologia. Algumas amostras, elas vão no gelo reciclável, envolvido em papel toalha e longe da amostra. No caso, eu vou arrumar as amostras aqui e vou colocar o gelo aqui, só para não ficar muito quente e essa temperatura altíssima vir a atrapalhar a minha análise microbiológica. Uma amostra que não pode, em hipótese alguma, ser refrigerada, se for para microbiologia, é o líquor. Líquor jamais pode ser refrigerado, porque a Neisseria meningitis, a partir do momento que ela entra em contato com as baixas temperaturas, ela morre instantaneamente. Então, se você refrigerar um líquor que vai para a microbiologia, você acabou com
o resultado daquele paciente e acabou com a expectativa daquele paciente ter um tratamento de forma adequada, no tempo adequado. Alguma dúvida? Entendo o silêncio como não. Então, Não, professora, tá tranquilo. vou passar para o próximo slide. Peraí. Professora, esse procedimento todo que a senhora explicou, ele tá no slide? Tá. Tá na apostila. Tá na apostila. No slide não, ele tá na apostila. Ah, uma coisa. De coleta? Eu mandei para vocês a apostila de coleta e de fundamento. Ah, tá. Tá bom, então. Eu creio que tá lá. Aqui, gente, só para vocês. Eu esqueci de mostrar isso aqui. O tempo crítico de cada amostra que deve ser enviada para o laboratório. Não está aparecendo para vocês aí. O tempo crítico de cada amostra que deve ser enviada ao laboratório. Tá? O tempo crítico é o período em que a amostra ela deve ser processada obrigatoriamente. Tá? Então, aquele tempo, dentro daquele período, a amostra ela já tem que estar dentro do setor, ela deve estar dentro do setor para que seja realizada a correta manipulação e processamento daquela amostra. O tempo crítico que eu tenho, o computador está de gracinha, ele não quer mostrar o slide. Quais são os tempos críticos relacionados às amostras? Como eu falei para vocês, o líquor ele deve ser enviado ao laboratório imediatamente, tá? Então, colher o líquor, a maioria das amostras, né, elas devem ser encaminhadas ao laboratório imediatamente, tá? O tempo crítico do líquor é de 30 minutos. Por que 30 minutos, Vladiana? Porque o líquor, como eu falei para vocês, em 2 horas o líquor vira água, tá? Então, em 2 horas, muita coisa no líquor perde a validade, perde o período, né, em que a gente pode analisar essa amostra, principalmente as culturas, tá? Cultura, celularidade, que é a parte de hemograma, a parte específica do líquor, tá? Contagem de mononuclear, polimorfonuclear, tudo isso é comprometido se o líquor ele não for encaminhado ao laboratório e analisado em até 2 horas. Tá? Vocês ainda não estão vendo. Outro material que não pode ser refrigerado, que também deve ser levado ao laboratório em tubo seco estéreo, são os líquidos biológicos, os líquido pleural, sinovial, ascítico, pericárdico, e também devem ser levados imediatamente ao laboratório. Os suaves, eles não precisam ser refrigerados porque eles vão estar dentro do seu meio de transporte, que é um meio de cultura semissólido. E esse meio de cultura semissólido, que é o método de transporte, ele vai fazer com que a bactéria ela se mantenha em condições de crescimento, ali, em condições viáveis, durante o período, né, em que ela estiver naquele meio de cultura de transporte. Ele é único e exclusivamente, gente, para transporte. Ele não é um meio de cultura para a realização de exames, tá? Ele garante ali alimento, umidade, um ambiente propício, né, para aquela bactéria se manter viva e viável por até 24 horas. Tá? Outro material, materiais que são para a cultura de anaeróbios, que são bactérias que elas crescem em tensão de CO2, elas crescem sem oxigênio. Esse material ele deve ser levado ao laboratório em até 30 minutos, tá? Porque
o anaeróbio, em contato com o oxigênio, ele vai morrer, porque não é o ambiente, né, que ele está, o ambiente propício para ele se desenvolver. Tá? Feridas e tecidos em até 30 minutos, tá? Ou em até 12 horas, se for em meio de transporte. Hemocultura, depende muito. Se for hemocultura manual, ela deve ser levada ao laboratório em até 30 minutos, não pode refrigerar a hemocultura, mas se for automatizada, dependendo do fabricante, alguns podem tem um período de estabilidade até entrar no equipamento de 2 horas e outros de até 48 horas. Então, depende muito da metodologia utilizada. Trato respiratório, também 30 minutos. Tá? Trato gastrointestinal, 1 hora. Urina, 1 hora. Se a urina for refrigerada em temperatura de geladeira, que é de 6 a 8 graus, ela se mantém estável por até 24 horas, embora isso não seja o ideal. Tá? E fezes, 12 horas e sem nenhum meio de transporte, porque a gente sabe que existe o MIF. Tá? Então, o MIF, né, é aquele líquido que conserva as fezes. Se for para cultura, não pode ir. Tá? Não pode ir não pode ir no MIF, porque o MIF tem formol, né, tem algum conservante, e esses conservantes eles são bactericidas. Uma coisa que é muito importante, aqui falei muito de microbiologia, mas o hemograma, ele deve ser feito no mesmo dia. Alguns analitos bioquímicos, eles devem ser feitos no mesmo dia, outros já têm estabilidade de mais dias, e a gente falou disso em bioquímica, falamos em hormônios também, em relação à estabilidade do material, o período que esse material, ele, após coletado, ele pode ser avaliado, essa rotina pode ser processada, então isso varia muito de material para material, tá? Mas em relação a sangue, a prioridade é sempre hemograma e glicose, porque eles com o tempo vão o hemograma completo, no caso, né, o sangue com aquela exposição do EDTA, as células sanguíneas vão perdendo suas características morfológicas, elas vão meio que murchando, elas ficam pequenininhas. Se vocês fizerem uma lâmina, né, uma distensão sanguínea de um tubo de hemograma que está lá 2 dias, um dia na geladeira, vocês vão ver a diferença das células, então não é o ideal, não é adequado. E a glicose, que ela tem que ser feita, e a glicose, que deve ser feita dentro daquele período de até 2 horas, e esse tubo ele deve ser centrifugado imediatamente para que as hemácias elas não façam o consumo, né? Não façam o consumo desse material, da glicose naquele material, tá? Então, que a glicólise ela não aconteça. Deixa eu ver se eu consigo agora. Consigo. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Tá ótimo. Vocês são ótimos. Então, agora a gente vai falar de outras particularidades do laboratório, que são também extremamente importantes. Né? E a gente começa falando de soluções. A gente já falou de toda aquela parte de coleta, né, que é inerente à coleta, inerente às amostras a serem coletadas, as características dessas amostras. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de laboratório em si. Tá? A gente começa falando de soluções. As soluções, elas são o quê? São misturas homogêneas. A gente precisa utilizar dentro do laboratório de análises clínicas o tempo todo. A gente precisa utilizar soluções, tá? Elas são misturas homogêneas, elas têm um aspecto visual uniforme e elas podem se apresentar em outros estados físicos que não são líquidos, tá? Elas podem ser também sólidas ou gasosas. Essas soluções elas podem conter partículas menores que o namômetro e são sempre
toda solução, ela tem ali no meio dela um soluto e um solvente. Então, a constituição básica de uma solução é soluto e solvente. E aí, o que seria soluto ou solvente? E solvente, no caso, né? O soluto é aquela substância que está dispersa ali no solvente. É a substância que vai ser dissolvida no solvente, né? Naquele meio chamado solvente. Para ter como produto final qualquer, né, substância que a gente deseja. Tá? O solvente é aquela substância que dispersa o soluto. É a parte que tem uma maior quantidade de solução, onde aquele soluto ele vai ser dissolvido. Tá? O solvente mais utilizado é a água, que é conhecida como um solvente universal, e a gente utiliza, no laboratório, a gente utiliza água pura, água destilada, água pura, para ser o solvente do que a gente necessita. Em algumas situações, a gente vai usar também o soro fisiológico, como eu mostrei para vocês no VDRL, que a gente utiliza o soro fisiológico, mas geralmente a gente utiliza a água pura. Alguma dúvida em relação a soluto e solvente? As soluções. As soluções, a gente classifica as soluções correlacionando a natureza daquele soluto. Então, nós podemos ter soluções iônicas, que são compostas de solutos iônicos, no caso, cloreto de sódio em água, soluções moleculares, que são compostas de produtos de origem molecular, como, por exemplo, a água com açúcar, ali está a fórmula química da água com açúcar, e há casos especiais onde esses compostos iônicos, né, esses compostos iônicos e moleculares que estão ali compondo a solução, eles podem ter moléculas e íons também. Tá? No caso aí, a gente tem de exemplo o ácido acético. Tá tudo azulzinho, mas eu não vou mexer nisso agora não. E aí a gente tem o ácido acético. Tudo isso, gente, está na apostila de fundamentos. Tá? Na apostila de fundamentos está bem detalhadinho. A quantidade de soluto e solvente que compõe a solução, aí ele vai determinar se aquela solução é insaturada. Quando a solução ela é insaturada, ela possui uma menor quantidade de soluto em relação ao solvente. Quando ela é saturada, ela tem a máxima quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente, e as supersaturadas, elas possuem uma maior quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Então, em relação às soluções, a gente pode classificá-las em insaturadas, saturadas e supersaturadas, e todas elas estão correlacionadas à quantidade de soluto presente naquele solvente. Tá? A saturação de determinada solução, ela também pode ser classificada em soluções insaturadas, onde a quantidade de soluto é menor que a quantidade de solvente, as saturadas, que têm a máxima quantidade de soluto em relação ao solvente, e as supersaturadas, que possuem quantidade de soluto, maior quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Ah, que legal, eu repeti o slide. Estou falando a mesma coisa. Tá. E aí, a gente entende essa correlação de soluto e solvente. Então, soluto vai ser sempre o que eu quero diluir e o solvente vai ser sempre o que eu utilizo para diluir aquela amostra. No caso do VDRL, o meu soluto é o soro do paciente e o solvente é o soro fisiológico, onde eu faço a minha diluição seriada. Ok? Quando a gente fala de diluições, a gente também vai utilizar muito as diluições, não só no VDRL, mas às vezes, no caso, um equipamento de bioquímica, esse determinado equipamento, ele pode ser o equipamento mais top dos tops, mas todo kit de bioquímica ele tem um limite de linearidade, tá? Todo kit, né, para avaliação de analíticos,
ele possui um limite de linearidade. O limite de linearidade é aquele teto máximo até onde o kit consegue determinar um valor daquele analito na amostra. Como que é isso? Vou dar um exemplo, não que seja isso, tá? Porque assim não me recordo de cabeça. No caso de um kit de glicose, que é o mais básico, tá? Então, o kit de glicose, o limite de linearidade do kit é até glicoses com valor de 999. A partir do momento que tem uma glicose de 1.500, aquele kit não é mais capaz de determinar o valor daquela amostra. E aí eu preciso fazer uma diluição para conseguir determinar o valor da glicose presente naquela amostra. Entenderam? Eu acho que sim. Então tá. Entendeu mesmo? Se quiser que eu repita, eu repito. Então repete, Vladiane. Isso que eu falo agora. Então, olha só, a diluição, ela é a solução diluída, ela tem uma alíquota, ela tem um soluto e ela tem um solvente, que é o diluente, tá? Aí eu citei o exemplo da glicose. Quando eu vou fazer glicose lá no meu kit de bioquímica, vocês fizeram isso na aula prática. O que que tem? Eu tenho que colocar 20 microlitros de soro, que é o meu soluto, em 2 ml de reagente, que é o meu solvente, não é? Sim. Então, aí beleza. Só que aquele kit, Pede, ele professora, tem... desculpa. Então, vou narrar de novo o que a gente fez na prática de bioquímica. A gente tem uma amostra, tá, de soro e a gente quer determinar a glicemia daquele paciente. O que a gente vai fazer? Vai pegar 20 microlitros de soro e acrescentar 2 ml de reagente, não é isso? O soro é o soluto e o reagente é o solvente, nesse caso, Isso. ok? Lembram que a gente fez isso lá na prática. Aí, beleza. Uhum. Esse kit, ele tem uma linearidade. Lembro, sim. O que significa linearidade? É o máximo, o valor máximo que aquele kit é capaz de quantificar. Então, digamos que o kit de glicose, a linearidade dele, ele só consegue determinar valores para pacientes que tenham a glicemia até 999. Se aquele paciente tiver uma glicose de 1.500, o kit já não consegue determinar. Entenderam? Entendi. Mas aí como que faz? Isso eu entendi. Então, aí o que vai acontecer? Por isso que eu falo para vocês, aparelho, equipamento é bom? É maravilhoso, mas ele não é soberano, porque às vezes ele prega peças na gente. E aí, sabe o que o kit vai fazer, o aparelho vai fazer? Ele vai te liberar um resultado zerado. Tu vai ficar louca lá com aquele resultado, você vai repetir, vai dar zerado, 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 e você vai ficar louca, enlouquecida com aquele Resultado. aquele resultado que você não consegue determinar. Beleza. O que você vai precisar fazer? Você vai ter que diluir essa amostra. Por quê? A quantidade de glicose naquela amostra ela é muito alta e ela não, o kit não consegue determinar ela. E aí o que a gente faz? Geralmente, a gente faz a diluição 1:2. Lembra que eu falei para vocês em imuno, quando a gente falou de VDRL, da diluição 1:2? A diluição 1:2 é uma parte para completar 2. Então, resumindo, 2 partes iguais. Né? Uhum. Então, eu vou diluir essa amostra a 1:2, porque ela vai estar diluída Isso. e aí o equipamento vai conseguir determinar o valor. Aí, como eu falei, o paciente tem uma glicose de 1.500. Quando a gente colocar essa amostra, no caso, eu vou colocar, digamos que eu coloque 500 microlitros de soro e 500 microlitros de água destilada. Geralmente, para essas diluições de amostra, a gente utiliza água de injeção. Aí a gente utiliza 500 e 500, 1:2, 1 para completar 2. Beleza. Vamos lá e dosamos. Se a glicose está 1.500, ela vai dar 750 no equipamento, porque ela foi diluída 1:2.
Aí o que eu tenho que fazer? Aquela diluição é 1 para 2, então para eu liberar o resultado eu tenho que corrigir. Então eu vou multiplicar 750 pelo valor da diluição que foi aplicada. No caso, eu fiz uma diluição de 1 para 2, então eu vou pegar esse 750 e multiplicar por 2. 750 multiplicado por 2 dá quanto? 1.500. Aí eu consigo determinar o valor da glicose daquele paciente. Conseguiram entender? Entendi. Agora foi. Foi? Beleza. Se não foi, a gente volta tudo de novo. Não foi, professora, tá tranquilo. Então, Agora foi. e aí, o que acontece? Essas coisinhas, gente, eu até oriento vocês a anotar, tá? Porque essas peculiaridades, a gente não. Isso daí são coisas que eu estou falando aqui com vocês, né, em relação à aula. Nem tudo está anotado na apostila, tá? Esses detalhezinhos, nem sempre na hora de estar ali fazendo as aulas, as apostilas, né, às vezes foge um detalhe ou outro, e aí eu lembro quando estou vendo o contexto. E aí, a gente pode identificar uma diluição pela quantidade de soluto no volume total, né, como uma proporção. No caso, a gente vai, como a gente falou aqui, da diluição 1 para 2. Então, a gente pode preparar uma substância química que pode ser preparada em diluição de álcool a 1 para 10, indicando que o frasco, ele pode, indicando que um frasco de 10 ml contém 1 ml da diluição, né, no caso, o soluto, e 9 do álcool, que no caso aqui seria o diluente. Tá? Então, a diluição para 10 é 1 para completar 10, igual a 1 para 2, 1 para completar 2, 1 para 3, 1 para completar 3. Então, é uma parte do meu soluto com 2 partes do meu diluente, que é 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, e sempre assim. E se eu utilizo 500 microlitros, vamos falar 1 ml, que é mais fácil para vocês entenderem. Se eu utilizo 1 ml de soluto, eu vou ter que utilizar a quantidade da minha diluição, a mesma quantidade. No caso, eu vou fazer uma diluição. Lembra que eu falei para vocês em bioquímica do fotômetro de chama, que a diluição era 1 para 10? Onde a gente colocava 1 ml de soro do paciente e 9 ml de água destilada. Então, era 1 para completar 10. No caso, a gente colocava a água livre de íons, tá? Para fazer sódio e potássio, porque senão, se for uma água ionizada, aí já era, vai estar cheio de sódio e potássio para alterar a minha amostra, tá? Então, a gente usa aquela água deionizada. Então, Vladiana, Oi, pode falar. minha cabeça deu um nó aqui. O soluto seria o quê? O soro? Uhum. Não. Ah, O tá, o soluto, soro. o soluto é o que eu preciso diluir. Ah, tá. E o solvente é o agente que vai fazer a diluição, Tá, entendi. tá? Agora eu entendi. Tá. E aí, quando eu faço no caso, vou fazer uma diluição de álcool a 1 para 10. Aí eu vou pegar ali, ó, no caso, ó, dependendo da quantidade que eu quero e da concentração que eu quero. Aí também já envolve química. Aí tá falando, ó, no caso, uma diluição um frasco de 10 ml contém 1 ml de soluto e 9 ml de álcool, que é o diluente. Então, pode ser 1 ml de água destilada e 9 ml de álcool. Ou também pode ser o contrário. Pode ser 1 ml de álcool e 9 ml de água. Depende da finalidade para qual quer usar essa substância. Tá? Uhum. Aí, tudo isso envolve cálculos. A gente pode calcular esse volume necessário para cada componente para a gente preparar uma determinada diluição, calculando o fator baseado nos volumes conhecidos de determinadas soluções. E aí agora vai meio que dar um nozinho na mente, tá? Já estou avisando com antecedência. Aqui, ó. No caso aqui, a representação. Eu tenho uma solução inicial, que é o meu soluto. Eu vou colocar essa solução dentro de um solvente e aí eu tenho um aumento de massa da solução,
a massa do soluto ela permanece a mesma, eu tenho um aumento de volume dentro da minha solução final e uma amostra diluída. Tá, um exemplo, é como se um tivesse 50 ml, o outro também, aí juntou, ficou 100 ml, isso? É. Aí depende da proporção que você quer. Isso daí é uma diluição 1 para 2. Tá. Tá? E aqui, ó, como preparar uma diluição, né? Então, como eu preparo? A gente tem que ter, no caso aqui, a gente vai utilizar 30 ml de volume final. Então, eu preciso, né? Eu preciso, no caso aqui, é quando envolve volume. Eu preciso de uma determinada substância. Eu preciso de 30 ml, digamos, de álcool diluído a 1 para 20. Aí é que eu falei para vocês que dá meio que um nó na mente. Tá? Então, eu preciso de um volume final de 30 ml de uma solução diluída a 1 para 20. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o volume final que eu quero, aqui eu estou usando 30, e vou multiplicar pela diluição que eu preciso. Tá? Então, no caso aqui, 1 para 20. Aí eu vou fazer a fórmula desse jeito aqui. Então, vamos lá. Não dá para fazer com regra de 3? Isso daqui, na verdade, é uma regra de 3, né? Ah, tá. Só não está disposta, só não está... Tudo. A regra de 3, ela serve para tudo na vida. Entendeu? Também pode ser com regra de 3, não tem problema não. Estou mostrando aqui o cálculo, mas assim, também pode ser porque regra de 3, ela serve para tudo na vida. Então, vamos lá. Aí a fórmula, eu tenho 30 vezes 1 para 20, que eu quero 30 ml daquela solução, e eu quero 30 ml de uma de solução 1 para 20. E aí, eu tenho o volume necessário da alíquota. 30 vezes 1 para 20 é igual a 1 ml e meio. Por quê? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer essa conta aqui e depois eu vou fazer essa multiplicação. Não é isso? Eu não tenho como multiplicar 30 para 1 para 20. Entenderam? Deixa eu pegar a calculadora. Vamos lá. 1 dividido por 20 é igual a... É isso mesmo. Aqui, ó. 1 dividido por 20 vai dar 0,05. Aí, 0,05 vezes 30 é igual a 1,5. Então, aqui eu já tenho o volume da minha alíquota, do meu soluto. Entenderam? Gente, Professora, Oi. isso daí é uma fórmula que a gente usa. Os números são só um exemplo. Não necessária. Vocês vão usar, gente, essas fórmulas em determinadas situações. Não vai ser sempre, não. Mas, às vezes, no caso. Eu vou dar aqui um caso. A gente recebeu um equipamento novo lá no laboratório, e esse equipamento, a gente tem que ter a diluição, o hipoclorito, ele tem que estar diluído a 5%. Tá? Então, a gente tem que fazer uma regrinha de 3 ou uma continha assim, para saber quanto eu tenho, porque aí eu preciso de 500 ml para durar bastante. Quanto eu preciso de soluto e solvente para poder ter 30 ml de uma diluição a 5%. Tá? Então, aqui é uma regra básica para você determinar fatores de diluição e volume. No caso, o 30 é um valor aleatório, ele poderia ser outro volume, mas no caso aqui, nesse exemplo, eu quero 30 ml de uma solução diluída a 1 para 20. Por quê? Vamos lá. Se eu for diluir uma solução a 1 para 20, vai ser 1 ml de solução, né, de soluto, e 19 ml de solução, não é? Isso. Aí eu vou ter 30 ml? Não, eu vou ter 20 ml. Essa regra, ela serve para quando eu quero volumes maiores. No caso, eu quero 30 ml de uma solução para 20. Entenderam? Entendi. Porque se eu fizer só a diluição para 20, eu vou ter 20 ml. Então, vamos lá.
Aí, ó, 1 Entendi. dividido 1 por 20, então, já é um número já que a gente sempre isso. vai estar usando, não É, é porque isso? eu não tenho como multiplicar 30 vezes 1 para 20. Então, primeiro eu vou resolver isso aqui. Vocês estão vendo meu cursor? Aham. Então, primeiro eu vou resolver isso aqui. Então, 1 dividido por 20 dá 0,05. 0,05 vezes 30 dá 1,5. Então, eu já sei que o meu soluto, ele vai ter 1,5. Aí agora, para completar esse 1,5 a 30 ml, eu só vou pegar 30, vou diminuir de 1,5 e agora ele me dá o valor do meu solvente. Isso serve para tudo na vida, gente, para tudo, para qualquer coisa que vocês queiram diluir. No caso, vocês compram cloro puro, aí vocês querem fazer uma diluição 1 para 10 de cloro puro, né? Do hipoclorito. Vai fazer uma diluição para 10, mas vocês querem meio litro de hipoclorito diluído 1 para 10. Vocês vão fazer essa continha aqui, tá? No caso, 500 vezes 1 para 10, e aí vão processar a regrinha. Conseguiram entender? Sim. Então, aí nessa situação aqui, eu vou ter uma diluição de 1 para 20 com volume final de 30 ml. Então, eu vou utilizar 1 ml e meio de soluto e 28 ml e meio de solvente, que é o diluente. Não é difícil, assusta assim quando você vê, mas não é difícil. Ok? Uhum. Ok. Aqui, quando eu quero calcular o fator de diluição, isso daí é um pouco mais, né, apertado. Então, qual o fator de diluição se você adicionar 100 microlitros de uma amostra a 9,9 ml de diluente? Então, 0,1 ml, que equivale a 100 microlitros de uma amostra, a 9,9 ml de diluente. Aí, qual vai ser a regra que eu vou utilizar? Eu vou botar a alíquota mais amostra igual a 10 ml. Tá? Então, o volume final, o fator de diluição, foi de 10 ml, daquela amostra, né, diluída, 100 microlitros diluído para 9,9 ml. O fator de diluição é o volume final dividido pelo volume da alíquota. Então, aqui, ó, 10 ml dividido por 0,1 ml é igual à diluição de 1 para 100. Então, aqui eu sei que 100 microlitros, 0,1 ml, diluído em 9,9 ml de diluente é uma diluição 1 para 100. Conseguiram entender? Quando eu faço o inverso? Sim. Beleza. Deixa eu ver aqui rapidinho, que eu sei que eu tenho um slide com outro tipo de... com outra regra, né, que fala também, com outra regrinha, que fala de soluto solvente, que ela ajuda bastante. Com essa regrinha, gente, eu consigo determinar qualquer volume de qualquer solução. Tá? Então, o volume de qualquer solução eu consigo determinar com essa regra. Ali, outro slide que eu tinha é justamente a mesma coisa, só que sem volume. Tá? E aí a gente fala de diluição seriada. Diluição seriada vocês vão utilizar muito no VDRL, porque onde vocês forem trabalhar, vocês vão fazer o VDRL, vão fazer a titulação de VDRL. Tá? É utilizado em algumas pesquisas científicas também e em alguns exames. No caso, alguns exames, quando tem um resultado reagente, né, positivo, no caso do VDRL, o cumbis indireto, a antistreptolizina O,
a proteína C reativa, fator reumatoide, onde esses são feitos em aglutinação em látex. A aglutinação seriada, ela é utilizada para saber até onde é o último sinal de reatividade, até em que diluição é o último sinal, de reatividade, tá? E isso tem importância clínica em relação a curso da doença, tá? Isso daí tem uma importância clínica muito grande. Então é bom que vocês saibam isso. Isso a gente fez lá na prática. No caso, a gente tem um VDRL positivo, aqui está citando o exemplo, né? Aí a gente vai fazer a diluição seriada e essa paciente, né, a última reatividade, ela foi até 1/256. Lembra que eu falei para vocês que no VDRL a última diluição é 1/256? E que se o método ele se perde a partir disso. Então, se eu tenho reação, floculação até. Deixa eu beber um gole d'água. Se eu tenho floculação até 1/256, e isso significa que a diluição ela vai além. Só que a partir disso ela começa a se perder, tá? Em especificidade e sensibilidade também do teste. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou botar o meu resultado reagente até, né, botar lá o sinalzinho de maior que 1/256, tá? Aí no laudo, no caso, eu vou colocar, ó, o resultado. Se foi reagente até 1/256, título, esqueci do maior aqui, maior que 1/256, o valor de referência é não reagente e a metodologia é a microfloculação, tá? Porque a gente não tem como definir, né, até onde. O máximo que o teste vai de VDRL é até 1/256. Em alguns laboratórios vocês vão encontrar, né, a titulação até 1/256 ou maior que 1/256. Isso aí vai depender muito, tá? Numa curva de ELISA também se coloca, né, também se utiliza diluição seriada, mas aí, nesse caso, a reatividade da reação, ela não é avaliada. O controle que é diluído para poder calibrar o equipamento. Na microbiologia, a diluição seriada, ela também é utilizada para diluir colônias de bactérias, por exemplo. Então, assim, em algumas situações, no caso do processamento também da secreção traqueal. Secreção traqueal, a gente faz uma diluição de 1/10. A gente coloca 1 ml de secreção traqueal e 9 ml de solução salina e a gente homogeneiza e faz, né, faz a centrifugação e faz a centrifugação e faz a análise desse material. E aí, essa cultura ela é quantitativa, tá? E no final a gente expressa com valores de contagem de colônia. Entendido? Hoje, eu vou parar por aqui, porque eu vou entrar em gravimetria, e em gravimetria tem outras questões que é, a gente não vai conseguir desenvolver tudo isso, vai demorar muito, e aí a gente encerra por aqui hoje e inicia na segunda-feira em gravimetria, ok? Ok. 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 Ok, ok, ok. Tá engasgada, Maria? Maria tá caindo. Maria, Boa noite, Vladiana. boa noite, meninas. Eu estou finalizando aqui a gravação. Boa noite, professora. Um beijo, meninas. Boa noite. Eu vou colocar o link lá eu vou colocar o link lá na plataforma e também no nosso grupo, e porque o material didático
eu já encaminhei